Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite nada boa pro torcedor são paulino, hein? Uma noite aí pra se esquecer. Eu acho que dá pra dizer uma noite vergonhosa pro São Paulo, porque a atuação do São Paulo, do jeito que foi contra o Atlético Goianiense, não pode. O time grande do confronto é o São Paulo. O time gigante do confronto é o São Paulo. Não pode jogar do jeito que jogou contra o Atlético Goianiense, com erros infantis. O Igor Gomes, eu acho que é perseguido de forma exagerada pelo torcedor do São Paulo. Mas hoje, ser expulso do jeito que foi, prejudicou muito o time. E outra, eu vou já passar aqui a palavra pro Flávio Prado, que hoje vai ficar grandão pra cima de mim, pro Fábio Piperno, só que o São Paulo tem que achar um goleiro. Não é possível que um time que tenha um dos grandes treinadores da história, goleiros da história do futebol brasileiro, não consiga achar um goleiro pelo menos bom. Porque o São Paulo pega o Jandrei, é muito razoável. O segundo gol do Atlético Goianiense hoje é uma brincadeira, a forma como o Jandrei sai na bola. O terceiro gol, ele também sai no jogador sem ângulo e leva o gol. Aí o Rogério Ceni indicou o Felipe, que foi goleiro do Fortaleza, fraco também. O São Paulo precisa achar um goleiro bom, Flávio Prado, porque fica contratando um bando de goleiro meia boca e assim não acha um goleiro bom. Podia juntar o dinheiro de todos os meia bocas e contratar um bom goleiro, Flávio. É impressionante como o São Paulo não consegue achar um goleiro e mais uma vez isso fez a diferença, como vem fazendo em alguns jogos do São Paulo recentes. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Realmente esse aspecto do goleiro, você tem toda a razão. Houve um momento em que o próprio goleiro Santos estava disponível, né? Demorou. Pois que não vai brigar com o Flamengo, não dá. São Paulo foi atrás do João Paulo, que seria uma boa opção, mas não teve dinheiro, mas eu concordo com você. É melhor você juntar o dinheiro e trazer um goleiro bom, então aproveitar o Lucas Perry, que o São Paulo liberou praticamente de graça e era uma promessa. Talvez não estivesse pronto, talvez, mas os que estão aí deram alguma melhoria acentuada. O Felipe Alves melhorou alguma coisa, o Jandrei melhorou alguma coisa, o Thiago Couto não era pior que eles. Então é um time absolutamente inseguro. Hoje faltou inclusive poder de marcação, ficou barato pro São Paulo 3-1. Ficou barato. São Paulo poderia ter perdido demais. Chutou acho que uma bola no gol só, além do chute do gol. Jogou muito mal, não mostrou capacidade. É a quarta derrota seguida do time do São Paulo. Está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Aí você vai dizer, não dá para reverter esse resultado? Dá, lógico que dá. O Corinthians também tomou diferença de 2 gols lá em Goiás e reverteu. Até porque o Atlético Goianiense não é lá grande coisa. Mas a verdade é que hoje o Eduardo Batista enxergou os erros do time dele, corrigiu, o time voltou melhor. O São Paulo conseguiu ir para o intervalo, é verdade que com um jogador a menos, e voltar ainda pior do que estava no primeiro. Então não tem do que reclamar, não. Aliás, o São Paulino tem até que agradecer ter ficado só 3-1. Poderia ter sido pior. Poderia ter decidido já esse lado da classificação para a final no jogo dessa noite pela bola que o São Paulo não jogou. E tem isso, né, Piperno? Porque o Igor Gomes é um jogador que o Rogério Ceni mesmo já pediu pra torcida parar de vaiar, pra torcida apoiar, porque é um jogador importante pro sistema dele, pro time dele, pro grupo. Agora, pediu hoje. Ele já tá numa situação delicada com o torcedor. E teve toda aquela situação que ele pediu um salário muito alto. Eu mesmo falei com ele, ele disse que não é bem assim. Que não é da forma como foi passado, a forma como disseram que ele pediu um salário tão alto. Só que o torcedor, ele já pegou a implicância, já pegou o ranço. E aí o cara, num dos jogos mais importantes do São Paulo, na temporada, o duelo que pode levar o São Paulo para a final da Sul-Americana, ele é expulso do jeito que foi, prejudicou muito o time, né, Piperno? Boa noite, Pilhado, um abraço aos colegas. Você sabe que eu já vi muitas vezes na história, Pilhado, jogador mais ou menos, mais inteligente em campo. Aí ele cresce, se torna um cara útil, um cara importante, menos até
por conta daquilo que ele joga, só que muito mais por aquilo que ele pensa do jogo, né? Se movimenta bem, se coloca em espaços vazios e tal. Mas também já vi jogador bom que tem, digamos, panes mentais aí durante o jogo, né? O Igor Gomes, que é um jogador razoável, hoje ele teve uma pane mental. Ele atrapalhou o time. Agora veja, o Igor Gomes, ele é só mais uma parte que destoou, né, nesse grupo que não consegue formar um time. O time de São Paulo é ruim. O time de São Paulo é ruim. E olha, São Paulo me lembra muito aquele Palmeiras de 2014, que se safou na bacia das almas aí. Quase caiu de novo. São Paulo, eu falava isso na semana passada, né? A gente estava fazendo lá o bate-pronto, fazia uma conta, olha, São Paulo tem 6 pontos na frente do 17º, mas o São Paulo vai ter uma sequência ruim, porque o São Paulo vai intercalar jogos do Brasileiro com partidas das Copas. E agora, o São Paulo vai poder se dar o luxo de poupar jogador contra o Cuiabá? De jeito nenhum. E aí, depois que ele fizer o segundo jogo contra o Atlético, ele vai ter como poupar jogador contra o Corinthians? Claro que não. Você poupa quando tem alguma coisa sobrando. Então, imagina o São Paulo poupar. Se o time titular é ruim, imagina o time reserva do São Paulo. E aí, eu também coloco parte disso. Enfim, a direção do São Paulo faz muita coisa errada, mas também parte disso na conta do Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério, no São Paulo, já disse isso algumas vezes, tem um ponto fora da curva, que foi quando São Paulo eliminou o Palmeiras. De resto, São Paulo faz um campeonato brasileiro pra lá de decepcionante, mas uma Copa Sul-Americana na qual ele foi levando, porque o nível também, né, o nível, aliás, o Bruno lembrava hoje, durante a transmissão, que a final da Sul-Americana pode ser Del Valle e Atlético Goianiense. Olha que coisa maravilhosa. Na Argentina. Argentina. Então, veja, o trabalho do Rogério também está deixando muito a desejar. Tem até torcedores do São Paulo, né? O próprio Bruno, ele deixa claro, o Rogério é fundamental para esse São Paulo, para recuperar o São Paulo. Realmente, o Rogério, se você for ver em termos de resultado, ele está levando o São Paulo para uma semifinal de Sul-Americana, tá levando o São Paulo para uma semifinal de Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo aí, só que não deve passar. E até começou razoavelmente o Brasileirão, em termos de resultado. Agora, o Piperno falou, o time do São Paulo é ruim. Bruno, eu não acho o time do São Paulo em nome, com relação a nomes, tão ruim. Será que o Rogério também não tem que ser um pouco cobrado pela forma como esse time joga? Porque é raro a gente ver o São Paulo jogar bem. Eu sei que o Rogério é importante, eu sei que é o maior ídolo da história do clube, que nos bastidores ele tem tudo para melhorar esse São Paulo, as vergonhas que aconteciam com relação à diretoria, a bastidores do clube. Mas em campo, talvez não dê para cobrar um pouquinho mais do São Paulo do Rogério. Pô, ele jogou contra o Atlético Goianiense. Não era para jogar tão mal como jogou. O São Paulo está num momento muito ruim de futebol apresentado. É o pior momento na temporada do São Paulo de bola, de futebol e de resultados também, né? O São Paulo vem de uma sequência de derrotas. Eu acho que houve um momento que a coisa virou de uma maneira muito negativa para o São Paulo, que foi quando ele entrou no mata-mata da Sul-Americana. O Rogério, ele tinha uma ideia muito clara de jogar força total no Brasileiro. Em nenhum momento pensou-se em disputar título do Brasileiro, que não tem nenhuma condição, mas o objetivo era fazer uma boa campanha no Brasileiro. Isso foi falado por ele algumas vezes, de fazer um Brasileiro bom, sem risco de rebaixamento, já que no ano passado o São Paulo sofreu um risco de rebaixamento, e tentar classificar para a Libertadores via Brasileiro. Seria essa a prioridade, e as Copas, elas vão rolando, e aí vai vendo para onde dá para ir, até onde dá para chegar nas Copas. Aí na Sul-Americana, inclusive, na fase de grupos, São Paulo jogou com time reserva em todos os jogos e passou com tranquilidade num grupo que era muito fraco. Aí quando chega na Sul-Americana, em oitavas de final, São Paulo começa a usar o time titular. Copa do Brasil passou surpreendentemente pelo Palmeiras, então foi avançando mais. E acumularam as 3 competições. E aí eu acho que o Rogério não conseguiu definir bem o que poderia ser feito. Aí é uma escolha do time de futebol. Que faz? Vamos seguir a prioridade no Brasileiro?
e nas Copas, mesmo tendo a possibilidade, principalmente na Sul-Americana, de tentar buscar até uma conquista, manter um time reserva misto, ou vamos fazer o contrário, vamos nas Copas e deixa o brasileiro um pouco de lado. E o São Paulo acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, né? O elenco não suportou as 3 competições e nesse momento está muito mal no brasileiro. Tem um jogo contra o Cuiabá que é decisivo, que às vezes as pessoas subestimam um pouco a importância de alguns jogos de um campeonato de pontos corridos. Esse jogo com o Cuiabá, se o São Paulo perder, começa a ficar uma situação bem preocupante. Acho que já tem uma situação de alerta no brasileiro. Começa a ficar bem preocupante, que o Cuiabá é o primeiro time da zona do rebaixamento, a 4 pontos do São Paulo. São Paulo perder, ele fica a 1 ponto do Cuiabá, pode ser que não fique a 1 da zona, porque outros times, se o Cuiabá ganhar, provavelmente alguém vai entrar na zona e ele vai sair. O São Paulo ainda vai manter uma distância maior que 1 ponto, mas ele vai ficar a 1 ponto de um time que estava na zona de rebaixamento antes de começar a rodada, né? Que está nesse momento na zona de rebaixamento. Então, acho que o São Paulo, quando acumulou tudo, aí eu acho que faltou definir claramente. Vamos manter time forte no brasileiro e nas Copas vamos levar do jeito que der? Ou vamos nas Copas e deixa o brasileiro. Só que se você deixa o brasileiro de lado, acontece o que está acontecendo, né? Você começa a correr risco. Então acho que ficou no meio de caminho e não aguentou as 3 competições. Neste momento o time joga mal, está sem confiança nenhuma. E ainda erros individuais. O goleiro realmente é muito fraco para um elenco como o São Paulo. E goleiro faz diferença, como a gente tem visto, principalmente no mata-mata. O Cássio decide classificação para o Corinthians, o Everton já decidiu para o Palmeiras, o Santos acertou a situação do Flamengo no gol e vários outros exemplos. João Paulo, quantos pontos ele já não arrumou para o Santos? Então tem esse problema. Hoje teve a expulsão do Igor Gomes. Hoje o Igor a torcida já não gosta. E não é que eu defendo o Igor. O que eu defendo é que se o Igor é titular no São Paulo desde 2019 ou tá sempre jogando, não é por culpa dele, é porque o São Paulo não tem condição de ter jogadores melhores que ele, é o que dá pra ter. Não, eu até defendo de vez em quando, mas hoje ele pediu, hoje né? Sim, hoje ele vacilou muito. Hoje ele pede, ele tá num momento de cobrança. E tá com amarelo, faz uma falta no meio do campo, né? O cara que tá com amarelo tem que pensar um pouquinho, tô com amarelo, né? Não preciso dar um carrinho aqui. Até ele matou o contra-ataque, ok, mas estava longe do gol ainda e é um cara amarelado, né? Deixa para outro fazer a falta. Aí ele acabou expulso. E aí o São Paulo, que já não estava grande coisa, aí desabou de vez. Desabou na parte tática, na parte emocional e acabou ficando barato. Assim, se tivesse um gol, provavelmente seria outro gol do Atlético, não um segundo gol do São Paulo. Zé, a mesma pergunta do Bruno, né? O Bruno falou de desgaste, que realmente o São Paulo não tem elenco para se manter em 3 competições, como aconteceu, porque ficou na Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. O Rogério, ele tem que ser incaível nesse São Paulo. É a minha opinião. Concordo com o Bruno. É fundamental para tentar recuperar o clube. Mas eu acho que tem que ter uma cobrança também do futebol do São Paulo. Porque eu acho que nunca jogou bem nessa temporada. Você não diz que o São Paulo teve uma fase boa. Se o São Paulo teve 4, 5 grandes jogos, eu acho que é isso. Eu tô errado, Bruno? Por aí. São Paulo não teve grandes atuações. Será que não é hora também de se cobrar um melhor futebol? Não só resultado. Porque uma hora acaba caindo como está acontecendo agora? Detalhe assim, a gente comentou muito antes do jogo essa questão de que hoje em dia, quem tem dinheiro, quem é melhor administrado, quem consegue esse resgate de investimento financeiro, consegue contratar grandes jogadores, leva vantagem. Ou quem comete loucuras, quem gasta mais do que pode, gasta sem ter, para depois ver o que dá lá na frente, e Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Certamente um preço alguém vai ter que pagar por isso, mais cedo ou mais tarde. O São Paulo, quando gasta, não gasta bem. É uma equipe que a gente sempre elogiou de ser um grande vendedor, né? E agora com a pandemia nem isso ele conseguia, que os jogadores, os europeus já não pagam tanto pelo jogador por conta disso, talvez voltem a pagar ali na frente, mas na hora da reposição ele contrata muito mal. Ele já foi um grande comprador há muitos anos atrás, mas recentemente ele vende um garoto bem, quando vendia bem, contratava mal um veterano e gastando praticamente o dinheiro, todo o dinheiro que oferiu com a venda das joias ali de Cotia. Passa a impressão também que é a Cotia que salva. Por quê? Porque contrata mal, traz lá, sei lá, um monte de jogador, mas ninguém consegue jogar. Hoje lá, tá todo mundo no banco, começa a entrar e não resolve nada. Você vê Marcos Guilherme entrando, adianta alguma coisa, Alisson entrando, nada. E por aí vai. Ou seja, hoje é um dia difícil, não dá para defender ninguém. Nem o Rogério Ceni, que é incaível para sorte do São Paulo. Muito torcedor está cornetando o Rogério, mas não adianta. Não é por aí que ele tem que começar a consertar a vida dele. Ele tem que consertar lá na diretoria,
né? Pagando as contas, arrumando dinheiro para investir e montando um time bom. Aí deu um time bom na mão do Rogério Ceni, aí sim, aí vai cobrar o Rogério Ceni se ele não fizer o time jogar. Mas do jeito que tá, não é assim. O São Paulo tá sobrevivendo. A questão é, São Paulo hoje sobrevive.